Bom dia. Sempre uma alegria encontrar vocês, poder partilhar esses momentos de estudos doutrinários aqui na casa. A casa está completando 10 anos, segundo a formação do nosso amigo Virgílio. E essa celebração vai falar do nosso agradecimento àqueles que nos permitiram chegar até aqui. Muitos devem ter colaborado nesse trabalho. E também a nossa esperança de que daqui para frente a casa siga crescendo e ampliando a sua possibilidade de orientar, de amparar, de consolar aqueles que aqui buscam a informação da doutrina espírita. Gostaria de cumprimentar também o pessoal que está acompanhando pela internet. E hoje em dia, com a tecnologia, as mensagens se espalham por toda parte. Que Jesus abençoe a todos nós, a todos os que estamos conectados a esse ideal espírita de construir um mundo melhor. Nós estamos vivendo os tempos da transição planetária, são momentos de turbulência, momentos em que, por vezes, a insegurança se abate, pois as instituições que estruturaram desde sempre a vida da sociedade, elas também se revelam frágeis, família, escola, igreja. Então, tudo isso também nos torna mais inseguros e buscamos o amparo, a consolação, a esperança no momento das dificuldades. A casa espírita, ela vai nos oferecer essa bênção. E esse que é o tema que está proposto para a manhã de hoje. E nós olharmos esse espaço que nos acolhe e olharmos agora com um olhar mais ampliado para essa outra etapa, essa dimensão maior da vida, que certamente já temos tido a oportunidade de experienciar na vivência espírita, mas hoje é um dia especial. Eu tenho convicção de que, se nós estivermos na conexão certa, nós vamos receber hoje aquela bênção que a gente sempre procura, aquela que sempre é esperada por estruturar o nosso coração, a nossa afetividade, a nossa ideação e nos conduzir nos caminhos retos. A palavra bênção, ela está associada ao contexto religioso, sem dúvida alguma. As raízes desta palavra estão lá no Velho Testamento. Já no livro 1 da Bíblia, em Gênesis, Deus abençoa Abraão. E, ao longo dos tempos, a palavra bênção se transmitiu ao cotidiano das famílias, quando as crianças tinham o hábito de pedir a bênção. Lembram disso? Então, antigamente as crianças pediam a bênção aos pais, aos avós. Então, a palavra bênção, ela se transferiu ao longo do tempo ao hábito cotidiano, mas no sentido de proteção. Quando o pai ou a mãe ou os avós diziam: Deus te abençoe, meu filho, aí ele estava desejando que Deus protegesse aquela criatura, que amparasse aquela criatura. E é nesse sentido, geralmente, que nós entendemos a palavra bênção, mas nas suas raízes etimológicas, a palavra significa mais do que isto. A palavra significa a transmissão de uma autoridade, de um poder. Na Bíblia, em Gênesis, quando Deus abençoa Abraão, ele transfere a Abraão uma autoridade sobre todo um povo, um poder de crescer, de se multiplicar, de constituir uma nação. Então, a bênção fala de dons, fala de atribuições, fala também de confiança. Então, quem está na condição de abençoar, certamente, é Deus, o nosso Criador. Ele é que transfere esses dons. E no pensamento espírita, dom não pode ser entendido como algo que é
simplesmente transferido gratuitamente. Na verdade, no pensamento espírita, o dom é uma possibilidade, uma potencialidade. Deus é o Criador de todas as coisas e de todos os seres. Ele nos tem a todos como seus filhos e a todos abençoa. Ele transfere a todos o poder, a autoridade de gerenciar sua própria experiência, de crescer, de se desenvolver. Mas o que nós temos observado ao longo dos tempos é que o ser humano nem sempre pede essa bênção, nem sempre ele deseja esse atributo de divindade que ele tem dentro de si. Se nós quiséssemos isso, ao longo dos tempos, nós já estaríamos constituídos como uma comunidade perfeitamente espiritualizada, porque Deus é espírito. Os atributos que nos conectam ao mundo, eles têm uma finalidade didática, que é o nosso aprendizado. Mas ao longo do tempo, o homem tem focado isso que imediatamente instiga os seus sentidos e ele esquece a sua natureza espiritual. Deus tem um plano para o universo, ele tem um plano para as suas criaturas e ele nos encaminha em direção a esse plano por forças que nós desconhecemos. Mas por uma rebeldia que é muito própria da criança, do adolescente, nós temos sido assim um pouco crianças, espiritualmente falando, adolescentes, nós rejeitamos esta direção que Deus aponta. Nós queremos fazer o nosso próprio caminho. Eu não quero o seu projeto, Senhor. Eu quero o meu projeto. Eu quero que eu determine, que eu faça. Ele permite. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas nós não estamos conquistando a felicidade que nós desejamos. Na verdade, não. A humanidade engendrou um caminho de grande progresso na ciência, na tecnologia, mas não tem se sentido feliz. Nada do que você conquista te preenche. Imediatamente após a aquisição de um bem que você buscava tanto, você já quer outro mais à frente. E já está de novo sentindo aquele impulso ao trabalho, ao esforço. É preciso buscar mais, é preciso ter mais. E é preciso cuidar do que você tem, porque senão alguém te rouba. E aí você fica aprisionado num círculo vicioso de sofrimento, trabalho e pouca compensação. Até quando o homem vai experimentar isto? Até quando quiser. Porque o Criador é Pai amoroso, justo, bom. Distribuidor de bênçãos. É só a gente querer. Então, o interessante nesse tema que está proposto, as bênçãos da casa espírita, é que vai nos permitir entender por que a casa espírita passou a existir no cenário humano. Não existia casa espírita há 160 e poucos anos atrás, não existia. Não fiz as contas, mas a primeira casa espírita, a primeira sociedade espírita foi fundada em Paris, a 1º de abril de 1858. Vamos lembrar que o Espiritismo está na Terra desde 1857. Abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos. Foi quando se inaugurou essa vertente do cristianismo no cenário do mundo, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. Se apoia no ensinamento moral do Evangelho também. Ele tem esse roteiro que o Evangelho representa como o código moral mais aprimorado que o homem poderia conceber.
Então, a doutrina nos ensina a entender a mensagem de Jesus. E ela está na Terra há muito pouco tempo, em contraposição aos séculos, milênios de outras vertentes religiosas. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela só foi criada depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Consta na história do Espiritismo que o codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor familiarizado com os estudos, com as pesquisas, poliglota, tradutor de livros, francês, um homem conectado ao pensamento acadêmico do seu tempo, quando ele codificou a doutrina espírita, ele não teve a intenção, a priori, de fundar um movimento religioso. A ideia foi de tornar acessível às pessoas um novo olhar sobre esse caminho de espiritualização do homem. E a doutrina se apresentou ao mundo como uma ciência de observação do fenômeno mediúnico, que é um fenômeno pertinente à criatura humana de forma geral. O ser humano é um espírito. Ele está se expressando temporariamente por uma equipagem biológica, mas nós somos espíritos. E estar em contato com espíritos desvestidos da roupagem física é algo natural na vida do encarnado. Desde que o mundo é mundo, os fenômenos acontecem e eles estão relatados em todos os anais religiosos da história da humanidade. Mas o olhar sobre esse fenômeno era aquele olhar do sobrenatural, do miraculoso, do que está fora das leis da natureza. E o professor Hippolyte, quando ele se abeirou dessas pesquisas, ele observou que, na verdade, esses fenômenos obedecem a leis desconhecidas pela comunidade humana. Então, o Espiritismo é a ciência que coloca acessíveis essas leis para o nosso pensamento. Então, quando ele apresentou como ciência nova, que fala da natureza do mundo espiritual, das relações desse mundo com o mundo corpóreo, não havia uma intenção de se criar uma vertente religiosa. Mas a doutrina já nasceu com esse caráter de ciência de observação que gera uma nova filosofia, um novo olhar sobre o mundo. Se eu entendo esse lado espiritual, eu passo a olhar a mim mesma de forma diferente, e de forma diferente eu vejo o outro e a vida. É uma nova filosofia, ela responde às indagações que milenarmente o homem se faz a respeito da sua origem, dos porquês da existência, do seu destino futuro. Então, essa filosofia, ela vai derivar uma ética, uma moral. É da índole do pensamento filosófico isso. E aí os espíritos disseram a Hippolyte Léon Denisard Rivail que a moral por excelência é a moral cristã. E eles indicaram Jesus como guia e modelo da humanidade. Então, esta moral, vista com esses olhos agora, do entendimento de leis ampliadas, é que fortalece a criatura humana. Daí, o aspecto religioso, aquilo que nos faz reconhecer a paternidade divina, identificar que o afastamento dessa realidade é um movimento pessoal nosso, e também observar que podemos fazer o caminho de volta, retomar essa vinculação ao Criador. Então, religar-se a Deus é o propósito das religiões em todos os tempos. Criar motivos para que o homem se espiritualize e se volte para o Criador. Então, esse aspecto tríplice, quando ele se configurou na Terra, já não havia mais no cenário humano
Hippolyte Léon Denis Rivail. Agora havia Allan Kardec, pseudônimo com que o professor Hippolyte identificou as obras que ele publicou. São 5. O Livro dos Espíritos, o primeiro deles. Depois, na sequência, nós já sabemos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênesis, e vai por aí afora o Céu e o Inferno, como 4º livro que nós estamos este ano homenageando, 150 anos este ano, do Céu e Inferno, que explica toda essa questão futura, depois da morte, o que vai acontecer, no momento da morte, o que acontece. O Espiritismo tem explicações a dar. Então, essa doutrina, presente no cenário humano, ela se oferecia ao homem. Mas o que aconteceu? A comunidade acadêmica rejeitou a possibilidade desse novo olhar, porque identificou no Espiritismo alguma conexão exatamente com um lado sobrenatural que ele não tem. Mas assim a comunidade acadêmica considerou. E é preciso entender que naquele momento histórico, os homens de ciência se achavam numa situação delicada, porquanto o pensamento acadêmico emergia de muitos séculos de opressão implementada pela religião dominante oficial. Então, os homens não queriam mais essas amarras. Então, rejeitaram essa contribuição que o Espiritismo vinha dar. E, no mesmo passo, as religiões instituídas rejeitaram o Espiritismo, considerando que a comunicação com o invisível só se dá pelos anjos e santos autorizados ou pelos demônios, os não autorizados. Então, esta figuração, esta ideação da humanidade que segue vestida de roupagem biológica ou desvestida dela, que é a visão espírita, não foi acolhida nos meios religiosos. Então, não havendo acolhida na comunidade acadêmica nem nos meios religiosos, o que aconteceu em Paris naquele final do século XIX? As pessoas interessadas nesse conhecimento se reuniam na casa de Allan Kardec. Ele morava num apartamento, ele era professor. Bem que era na França, né? Outra coisa, mas eu vou dizer para vocês que a história financeira do professor não é diferente nos lugares. Então, não era uma casa, não era uma mansão, era um apartamento. Ele morava num apartamento com sua esposa, Amélie Baudet. E ali abriu a sua sala para acolher os interessados. Primeiro eram 15, depois se tornaram 30 em pouco tempo. Não cabia mais na sala. Esse é o motivo porque o próprio grupo se determinou encontrar um espaço onde pudessem se reunir e estudar essa nova forma de conhecimento. E foi em 1º de abril de 1858 que se abriu primeiramente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha Allan Kardec como presidente. E toda a sociedade se comportava como as associações, elas estão conectadas às leis do mundo. Consta nessa história que foi preciso pedir autorização do delegado de polícia para abrir a sociedade. A França vivia aquele momento delicado na questão política, tinha acontecido um atentado contra Napoleão III e houve uma proibição de associações e de reuniões. A suspeita estava por toda parte. Então, foi preciso que pessoas influentes junto ao governo da época conseguissem autorização para que os espíritas se reunissem nesse espaço, que não era um espaço maior do que esse aqui. Era uma loja, numa galeria.
E eles passaram, então, a produzir ali os conhecimentos e a ampliação desse olhar que a doutrina espírita possibilita. Então, vamos entender essa questão da bênção. Quais são as bênçãos que esse espaço propicia? É com o estudo da própria doutrina que nós entendemos isso. Ela nos diz o seguinte: nós somos seres que vivemos ligados a essa máquina biológica, mas não estamos presos dentro dela. O espírito irradia. E o espírito, tudo que existe, nós, humanidade, todas as coisas da criação, estamos mergulhados no meio que a André Luiz, mentor muito conhecido no movimento espírita, pela psicografia de Chico Xavier, chamou de hausto do Criador. Esse meio em que estamos mergulhados é o hausto do Criador. O que é hausto? É a expiração. Você inspira e expira, então você está num fluxo contínuo de produzir essa ambiência, esse ar em torno. Você inspira, você expira. O Criador, ele cria todas as coisas por esse meio, esse hausto, essa sua insuflação de vida, de energia. Fluido cósmico, diz Allan Kardec em A Gênese. É esse o ambiente em que nós nos movimentamos, o fluido cósmico. Então não há um nada, não há um lugar que seja desprovido dessa forma de força que nasce do pensamento de Deus, da ideação divina. Tudo que existe é derivação desse fluido. E esse fluido nos envolve continuamente. Nós estamos mergulhados nele. Allan Kardec usa como metáfora o peixe no oceano. Nós somos os peixes, o oceano é o fluido cósmico, esse meio que nos abarca. E esse fluido cósmico, ele é um agente da transmissão das vibrações do nosso pensamento. Quando você pensa, o pensamento não está dentro da sua cabeça. Ele está se irradiando de você. E o seu pensamento carrega as suas marcas, a sua característica, aquilo que você sente, aquilo que você habitualmente cultiva, se expressa por você, no seu pensamento, no seu olhar, na sua fala. Tudo que você é intimamente se extravasa. Não tem como você disfarçar o que você é. A gente só disfarça muito porque estamos tão conectados com o mundo que nós condicionamos o nosso olhar, a nossa percepção, às janelinhas diminutas dos sentidos. Visão, audição, gustação, olfato, o tato. Nós nos condicionamos a perceber o mundo por essas vias diminutas. Mas se nós ampliarmos a nossa maneira de perceber, nós vamos ampliar também aquilo que nós podemos olhar, aquilo que nós podemos captar. Porque o fluido cósmico transmite. Tudo que você pensa está sendo transmitido. E aí vou compartilhar com vocês, para um entendimento bem preciso, das bênçãos que nós estamos colhendo aqui, agora. Um relato que André Luiz fez no livro Os Mensageiros. Para aqueles que não estão familiarizados com a doutrina e com as histórias da doutrina, André Luiz foi médico no Brasil. Ele viveu o período da primeira metade do século XX, no Rio de Janeiro. Era um médico conceituado e a identidade dele não é o que interessa. O
que interessa é que ele, quando estava nesse período encarnado, ele não tinha uma identificação com nenhuma religião. A família de tradição católica, como costuma acontecer, o catolicismo era a religião oficial no Brasil, a família de tradição católica, mas ele era médico. O pensamento acadêmico caminhava num sentido diferente do pensamento religioso. E ele assumiu a atitude que a maioria das pessoas ligadas à vida intelectual assumia. Não cogitava de coisas religiosas, não acreditava em Deus e não acreditava que houvesse vida depois da morte. Só que ele morreu. De repente, ele teve uma doença grave, como o médico sabia da gravidade, lutou contra a doença, mas não deu conta. A doença vitimou seu corpo e a maior surpresa dele foi se ver vivo fora do corpo, que é isso que acontece. Essa é a boa notícia, né? A má notícia é que todo mundo vai morrer. A boa notícia é que só morre o corpo. E André Luiz, quando se viu nessa situação, ele teve certas dificuldades, porque ele não havia cultivado pensamento espiritual. Ele estava conectado à matéria. Ele conta essa experiência. Aqueles que quiserem ler os detalhes, o livro é Nosso Lar. Ele conta o que aconteceu nesse período em que ele custou para acordar para essa realidade de que era filho de Deus. É melhor que a gente acorde logo, né? Porque na hora da dificuldade você ter a quem se pegar é muito importante. No momento que ele teve esse movimento, ele foi acolhido, foi ajudado, foi orientado, e ele escreve isso no livro Nosso Lar. E seguiu escrevendo pela mediunidade de Chico Xavier outras experiências. Essa outra experiência é um livro chamado Mensageiros, é o segundo livro que ele escreveu. E no livro Mensageiros, ele vai nos contar uma coisa interessantíssima, eu acho muito importante. Ele recebeu na espiritualidade, lá no mundo espiritual, uma intervenção magnética. Vocês estão acostumados aqui a tomar o passe, né? O passe é uma intervenção magnética. Às vezes a gente não sente nada, acha que não está acontecendo nada. Mas é porque o nosso olhar está focado na matéria. E a matéria que o passe movimenta é uma matéria mais sutil, não impressiona o sentido físico. Lá em Nosso Lar, ele recebeu uma intervenção magnética que criou a possibilidade dele olhar e enxergar coisas que ele não via antes. E de perceber também coisas que ele não percebia antes. Então, no livro Nosso Lar, ele já nos conta a experiência de ter vindo visitar a família dele, estar no ambiente da terra, desvestido da matéria biológica. É uma frustração danada que eles revelam, hein? Porque eles querem entrar em contato conosco e nós estamos focados na matéria, não percebemos nada. Essa é uma grande frustração para os nossos entes queridos, que estão já desvestidos da roupagem biológica. Tem gente que acha, então, que o familiar que desencarnou é o próprio demônio. E tem medo. E eles ficam frustrados com essa movimentação do nosso pensamento. Não existe demônio. E aí André Luiz conta o seguinte: quando ele recebeu essa intervenção para ver o que ele não via antes, ele fez uma excursão junto com Vicente e um orientador chamado Aniceto, para vir ao Rio de Janeiro, a cidade onde ele habitara antes. E ele começou a ficar preocupado, porque desta vez ele percebia muito mais do que antes. E ele podia ver a quantidade de espíritos que acompanhavam as pessoas. Ele começou a se preocupar, porque os espíritos que ficam por aqui, nos acompanhando, eles não são muito diferentes de nós. Você pode achar que, porque a pessoa desencarnou, ela tem mais sabedoria, tem mais percepção. Não é verdade. Depende da evolução desse ser. Então, a maioria, como não tem preparo para a vida espiritual, não tem um pensamento voltado para Deus, está focado na matéria, continua do mesmo jeito, focado na matéria.
E ele começou a se preocupar com isso, porque isso cria uma ambiência de instabilidade e de opressão. Ele relata isso. Ele chega a relatar a dificuldade para respirar. Uai, mas espírito respira? Respira. Há uma equipagem que não é a biológica, mas é um corpo que tem vários atributos do corpo material e que se presta à identificação do espírito, à sua relação nesse novo mundo. Allan Kardec chamou perispírito. O perispírito é o segundo corpo que nós temos. Ele não morre com o fenômeno da morte. Então, morreu o corpo, o ser espiritual está vestido com essa roupagem que Paulo de Tarso chamava corpo espiritual. Semeia esse corpo material, ressuscita corpo espiritual. Quer dizer, o que vai ressuscitar é o corpo espiritual, não é o corpo material. O corpo material segue as leis que regem a matéria. É assim que funciona. Então, André Luiz fica sentindo o mal-estar que produz a energia do mundo, da sociedade. Por isso que a gente tem que valorizar esse espaço aqui. Quando ele vem pelas vias públicas e percebe que essa energia ela transmite uma sensação ruim, ele é agradavelmente surpreendido por uma edificação simples. Era uma casa simples, dessas que você vê em todas as ruas da grande cidade, nas periferias. E esta casa tinha uma irradiação, uma luz diferenciada. Eles se aproximam desta edificação e o mentor espiritual da excursão, o Aniceto, ele não adentra a casa, ele aguarda o atendimento daquele espírito responsável pelo espaço. E isso é outra coisa que surpreendeu André Luiz, porque ele já tinha tido a experiência anterior de visitar ambientes no mundo material, e essa parede, ou porta, ou grade, não oferecer nenhuma resistência à penetração dos espíritos. Os espíritos penetram qualquer ambiente, mas naquela casa não. Naquela casa havia uma vigilância vibratória, só entrava quem tivesse a permissão do espírito responsável pelo espaço. Que casa era aquela? Era um centro espírita. Olha que coisa interessante. Ele ficou sabendo que o casal que morava naquela pequena residência tinha encarnado com o objetivo de fundar um núcleo espírita. Então, não é um improviso que gera uma casa espírita, há um planejamento. Desde a primeira sociedade fundada na França por Allan Kardec, os mentores espirituais começaram a idealizar esse conjunto de instituições que traria para a comunidade humana a oportunidade de conhecer o Evangelho sob um novo prisma, sob uma nova forma de olhar, que é essa que o Espiritismo nos propicia, que tem como fundamento Deus como Criador de todas as coisas, o princípio da reencarnação como a fórmula didática para nós sairmos da ignorância e atingirmos a plenitude de ser, e a comunicabilidade entre os espíritos, porque o fato de não ter corpo não nos segrega, nem no céu, nem no inferno. Céu e inferno não são lugares circunscritos. Céu e inferno são estados de consciência que nós alimentamos, estando encarnados ou desencarnados. Não importa o entorno, o importa é o mundo que eu crio em mim, com o meu pensamento. Então, o que André Luiz observa?
o ambiente era preparado e resguardado. Ali dentro não havia densidade opressiva da energia da via pública. Na via pública estão pessoas com diferentes pensamentos, diferentes vibrações. Se nós conhecemos bem a humanidade, o que esse povo está pensando? O povo está com ciúme, está com raiva, está indignado, está magoado, está triste, depressivo, ainda mais no mundo em transição, que está todo mundo achando que o navio caminha para o abismo. Essa nau está em mãos seguras. Quem capitaneia essa nau é Jesus. Não tem melhor capitão para conduzir essa embarcação. Mas nós perdemos a esperança facilmente diante das coisas que nos acontecem. E aí a nossa energia, ela vai se somar à de quantos estão por aí vibrando da mesma forma. E criamos verdadeiras correntes mentais de desesperança, de tristeza, de raiva, de ciúme, de tudo, quanto ainda alimentamos dentro de nós. E ficamos admirados depois de adoecer. Essa energia que a gente capta, ela se entranha. Primeiro circula no perispírito, para depois agredir os nossos órgãos físicos. Por que o indivíduo que tem costume de se irar tem úlcera? Porque ele agride um centro de forças identificado com metabolismo, não só o metabolismo da matéria, do alimento, mas o metabolismo das energias que você capta. Então, nós temos todo um processo de equilíbrio garantido pelas bênçãos de Deus, que Ele é o nosso Criador. Ele não quer o mal dos seus filhos, Ele quer que todos nós cresçamos, nos desenvolvamos, nos multipliquemos, que nós possamos gerar no mundo essa nova ordem social de fraternidade, de paz que Jesus chamou o reino de Deus na terra. Essa é a ideação. Onde chegasse a inteligência consciente do homem, deveria chegar o progresso no seu bom sentido. Mas não tem sido assim, porque nós estamos conectados ao imediatismo, à ambição, à nossa necessidade de ter, à nossa necessidade de aprisionar o outro para o nosso prazer, para nos servir. Não estamos ainda conectados ao ideal de servir. Então, onde chega a inteligência do homem, chega a depredação. Nós somos os maiores predadores do planeta. Estamos destruindo a nossa casa planetária. E não deveria ser assim. Porque nós temos inteligência, consciência de nós. Podíamos usar todo o potencial para gerar o progresso nesse sentido, do bem para todos, do espaço para todos, do alimento para todos. Já existe tecnologia para isto, mas não existe determinação, não existe vontade. Então, vejam bem, lá na rua você está em contato com essa forma de energia que você absorve pelos poros, por todo o seu ser. E, de repente, você entra na Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. O que as pessoas vêm fazer aqui? Vêm buscar espiritualização, vêm buscar bênçãos de Deus, vêm com o pensamento voltado para esse entendimento novo. Olha que diferença de projeção psíquica. E quando nós chegamos, antes de nós, já chegaram os orientadores desta casa. Porque o Virgílio, ele fundou a casa. Mas antes dele nascer, certamente, ele se comprometeu que fundaria.
Ele está cumprindo a etapa prometida, porque uma casa espírita não se improvisa, não. É antes. Antes de você se materializar no corpo físico, já existia o plano. Porque há um plano em desenvolvimento para a nossa nação, o nosso Brasil. Ele tem uma missão no cenário do mundo. A missão que foi atribuída ao Brasil, que está em curso, é refletir para o mundo o pensamento cristão à luz do Espiritismo. É diferente. Então, esta casa foi idealizada muito antes do Virgílio se concretizar aqui na forma física. E ele, de fato, se movimentou e está garantindo esse espaço aqui aberto. Mas ele representa a figura encarnada, ele é o representante de uma equipe desencarnada que já assumiu esse compromisso muito antes. E está atuando para que esse espaço se mantenha. Então, as bênçãos que a casa espírita nos possibilita alcançar, primeiramente, é essa imersão numa energia diferenciada da energia que está lá fora. E isso nos permite respirar mais livremente. Vamos falar, respirar, porque não tem outra forma de falar. A nossa troca de energia com o mundo espiritual, com essa realidade maior da vida, ela é contínua. Imagine você sair de um ambiente poluído pela chaminé de uma fábrica, você estava respirando aqueles elementos e você adentra uma floresta totalmente livre de qualquer poluente. É mais ou menos isso que acontece no tempo que nós adentramos a casa espírita. Nós passamos a assimilar energia de outra natureza, energia trabalhada neste ambiente aqui por mentes mais avançadas do que nós. São os nossos tutores, os espíritos mentores da casa. Enquanto nós estamos aqui focados na fala de alguém, existem seres espirituais atuando em todas as fileiras, observando o que a absorção da energia densa lá de fora já danificou no seu equipamento biológico. E eles estão atuando magneticamente para recompor estas células que adoeceram e permitindo a você sair com a energia renovada. Essa é a primeira bênção, que não tem preço isto. E você depois toma uma água fluidificada. A água é um mais fácil veículo de assimilar a energia magnética que está presente aqui, proveniente dessas fontes espirituais. A água se impregna dessa energia, você toma essa água, ela vai gerar dentro do seu organismo todo um processo renovador também. É um banho completo que você toma, higienizando o seu pensamento, o seu coração. Mas se ali na esquina voltarem os condicionamentos mentais anteriores, o quadro reverte novamente. E você novamente vai absorver a energia densa que está lá fora. Então, por isso que a casa espírita, além de oferecer esse espaço de alívio, de higienização da alma, ela te oferece ideias novas. Aqui você estuda uma forma de ver a si mesmo e a vida que é diferenciada. E você olhando dessa nova forma, você se imuniza contra a infestação dessa energia deletéria que está lá fora. Mas é o seu pensamento que vai fazer isto. Quando você assimila essa nova forma de atuar no mundo, de pensar no mundo,
Então, a doutrina, ela te acolhe aqui na casa espírita, ela te consola das suas dores, te orienta, te dá uma nova diretriz, te esclarece quanto às dificuldades que você está vivendo. São essas as bênçãos que esse espaço nos oferece. E aí eu separei aqui um parágrafo. Esse aqui é o livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, e escrito por André Luiz. O meu está com uma capa aqui encadernada, porque eu quis cuidar para que ele não deteriorasse. Olha só que as páginas já estão bem amarelas de tanto uso, né? Então, diz aqui o Aniceto, que é o orientador de André Luiz, falando para ele a respeito da fundação daquele núcleo de amor que tinha um casal à frente. Sim, amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. Então, as coisas não acontecem por acaso. O acaso não define responsabilidades, né? E nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atender eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por eles, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens, ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então, vamos figurar a embarcação. Na verdade, isso é uma metáfora. A própria Terra pode ser vista como uma embarcação que está transitando aí no oceano infinito do universo, sob a condução de Jesus. Jesus é um hábil timoneiro e trabalha com uma falange imensa de seres espirituais já preparados para oferecer auxílio. Um grande segmento dessa falange de Jesus está sob coordenação de Ismael. Ismael é aquela figura bíblica lá do Velho Testamento. Um espírito que já estava conectado a esta busca da espiritualidade e que cresceu no processo de se espiritualizar. Jesus entregou a Ismael a condução da embarcação chamada Brasil. E disse para Ismael, olha, esse país, ele deve refletir para o mundo o pensamento cristão. Ismael vem trabalhando firme. E Ismael tem um segmento do pensamento cristão que é amplo, de espíritos conectados à leitura do cristianismo à luz do espiritismo. E esta embarcação é um movimento hoje de proporções nacionais, com 14 mil núcleos, como a Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, espalhados em todo o Brasil. Não, o acaso não faz isto. Há um plano consistente que está em mãos habilidosas, conduzido por um espírito que tem alta envergadura na caminhada evolutiva. Mas eles precisam de âncoras. As âncoras somos nós, os encarnados. Então, o trabalho deles é nos inspirar, soprar na nossa acústica espiritual a responsabilidade pela condução de vários aspectos desse trabalho gigantesco que tem o objetivo de evangelizar a criatura que segue na turbulência desse mundo em transformação. Essa é a missão da Casa Espírita: acolher, consolar, orientar
e esclarecer o homem que ainda está animalizado e ignorante, e por isso mesmo muito infeliz. Então, essas são as bênçãos que este espaço oferece. E nós, quando estamos aqui colhendo estas bênçãos, também assumimos esse compromisso. Onde quer que estejamos, podemos representar a irradiação desse pensamento novo. Podemos estender a nossa mão também, ainda que não estejamos conectados firmemente a uma frente de trabalho, que a Casa Espírita tem, e muito, viu, gente? É só querer assumir a ação, que tem muito trabalho a oferecer. Mas nós podemos fazer parte dessa corrente de luz, ainda que não estejamos num trabalho formal. A corrente de luz se faz pelo pensamento renovado, e o pensamento renovado renova. A Maria Dolores fala isso lindamente, exatamente num texto chamado Corrente de Luz. E ela diz assim: se a luz da prece te ilumina a alma, e momento de mágoa e dor é o recurso que te ampara e acalma, se a fé consoladora te orienta os passos, distanciando-te da prática do mal, e a ti enseja da vida espiritual a conquista de mais amplos espaços, estende a mão ao viajor errante, a este que te busca amargurado, caminhando assim incerto, vacilante. Ver-se-á ele na luz da prece amparado, e vencendo a si mesmo a cada instante, será mais um espírito renovado. Se você se renova e estende a mão, mais um, mais dois, mais três, daqui a pouco os milhões de brasileiros estaremos renovados na luz desse infinito amor e misericórdia de Deus. Que Ele abençoe esta casa e a todos os seus tarefeiros. Muita paz. Obrigado pela atenção. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé,
religar e reerguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.